Olá, está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Diário Oficial do Município publica restabelecimento da CPI das Olimpíadas. Estresse afasta motoristas de ônibus do trabalho. Rio supera a meta de vacinação contra a gripe. Em instantes. No primeiro dia de sessão plenária foi comemorada a decisão da Justiça que dá continuidade aos trabalhos da CPI das Olimpíadas. O restabelecimento da comissão já foi publicado no Diário Oficial. A próxima reunião ainda não foi marcada. No início da sessão, o vereador Paulo Pinheiro comemorou a decisão da Justiça. O Tribunal de Justiça acabou prescrevendo um belíssimo remédio, que foi uma liminar para que a Justiça mandou que a CPI fosse reiniciada. A Câmara Municipal já foi notificada e o restabelecimento da comissão foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira. Na última quinta-feira, a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou a volta dos trabalhos da CPI após recurso do vereador Jefferson Moura. Ele comentou a decisão em sua página da rede social. A CPI das Olimpíadas vai continuar. A Justiça determinou que a CPI siga investigando. A polêmica começou depois que a vereadora Tereza Berger questionou na Justiça a composição da comissão parlamentar, que possui 4 integrantes do mesmo partido. No mesmo dia, uma votação foi realizada no plenário da Câmara e os trabalhos foram suspensos por ampla maioria. O presidente da CPI, vereador Átila Alexandre Nunes, concordou com a interrupção até que a Justiça se pronunciasse. Toda reunião, na realidade, a gente delibera algum assunto ou vários assuntos. Até agora colocamos várias coisas em votação. Então, da minha parte, eu pelo menos entendo que tem que haver uma segurança jurídica para que a gente possa seguir com os trabalhos. Na sessão seguinte, a votação foi questionada pelos parlamentares de oposição. Acho que a defesa da democracia nessa casa exige que a oposição coloque essa casa em obstrução até que a decisão de ontem seja anulada. Eu farei de tudo para que todas as sessões sejam obstruídas, todas. Pedirei pela ordem a todo momento, discutirei todos os projetos, tendo conhecimento de causa ou não. Após ser considerada válida a votação que interrompeu os trabalhos da CPI, o vereador Jefferson Moura foi para os tribunais. Não há como se trabalhar uma casa política de forma jurídica o tempo todo. Nós temos uma procuradoria, nós temos as instâncias administrativas dentro dessa casa. Quando o judiciário intervém, nós ficamos simplesmente sob o risco de termos decisões tomadas não só por Vossa Excelência, não só por Vossa Excelência Presidente, mas por todo um plenário, anulada. Com uma rotina estressante, é cada vez maior o número de motoristas de ônibus que entram de licença médica. O repórter Marcelo Vieira explica por quê na reportagem que vamos exibir agora. Eles estão à beira de um ataque de nervos. Seu sistema nervoso fica abalado, não fica normal. Você pode vir tranquilo, sair de casa relaxado, tranquilo, mas chega no final do dia, o trânsito te deixa muito estressante. Mas também deixam muitos passageiros irritados. Às vezes a gente nem entrou direito, não segurou direito, ele sai rapidamente, sem esperar. Diante das reclamações dos dois lados, o clima de alta tensão viaja de carona nos ônibus do Rio. Entre os rodoviários, as baixas são visíveis. Um levantamento do Ministério do Trabalho constatou que os motoristas de ônibus da região metropolitana do Rio são os que mais sofrem com estresse no país. Em 2 anos, 35.543 foram afastados por licença médica, contra 23 mil dos rodoviários da Grande São Paulo. A média de dias sem trabalhar no ano por licença médica no Rio chega a 214, contra uma média de 202 dias em São Paulo. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, os casos de estresse começaram a aumentar há 5 anos, quando muitas empresas de ônibus adotaram a dupla função para o motorista, que além de dirigir, passou a dar o troco aos passageiros. Muitos ônibus agora funcionam assim, com 2 roletas, mas que têm que ser controladas pelo próprio motorista. A dupla função, segundo os motoristas, veio para aumentar a irritação da categoria, já revoltada com o trânsito caótico do Rio. A gente motorista começa a trabalhar sem troco, tá me entendendo? A empresa ela não fornece para nós o troco. Nós tiramos do nosso bolso o troco para poder trabalhar.
Aí fica difícil, as pessoas sobem com R$50, a gente não tem troco e muitas pessoas não compreendem a gente, tá entendendo? Vinícius Lima é um dos rodoviários que não suportou a pressão do trabalho. Reclamação de passageiro do trânsito, entendeu? O passageiro reclama, a gente não entende que a gente está trabalhando, ainda mais agora que tem a dupla função de dirigir e cobrar, algumas empresas. Na minha, alguns carros não tem isso, mas só que geralmente a maioria tem essa dupla função. E o conjunto do passageiro. E a empresa também cobrando, tem empresa também que cobra muito. Ângela Lourenço ficou 2 anos afastada da direção, após uma crise dentro do ônibus. Eu trabalhando na 461, carro lotado, tinha acontecido um acidente. Cheguei no ponto, queria ir no banheiro, o passageiro dizendo que eu não podia ir no banheiro. Quando eu retornei para o carro, o passageiro já estava dentro do carro e me xingando. Foi uma coisa horrível. Eu dei uma crise, eu gritei, eu chorei, eu abandonei o carro e falei que não ia mais dirigir ônibus. Recuperada do quadro de estresse, Ângela está de volta ao trabalho, mas não ao volante. Ela agora integra a diretoria do Sindicato dos Rodoviários, onde recebe diariamente denúncias contra a extensa jornada de trabalho. Tem motorista aí que está fazendo quase 18 horas. Ele sai de casa às 2 da manhã, chega em casa 8, 9 da noite. Tem gente que chega mais tarde, é 11 horas da noite e ninguém... Ele só chega em casa, toma um banho, descansa um pouco e volta. Uma operação do Ministério do Trabalho em 30 empresas de ônibus do Rio confirmou as denúncias de jornadas excessivas, falta do intervalo de 5 minutos entre uma viagem e outra e mais condições de trabalho. Os auditores fiscais aplicaram multas que somam 125 milhões de reais. Esse, segundo o sindicato, é o caminho para se reduzir o estresse e as licenças por problemas de saúde. Temos lá várias queixas, anotamos, tiramos fotos, gravamos, mas nada se faz em função do trabalhador. Nós estamos só aguardando. Rio supera a meta de vacinação contra a gripe. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 88% das pessoas que deveriam receber a dose da vacina foram imunizadas. A campanha foi direcionada a idosos, gestantes, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, portadores de doenças crônicas e profissionais de saúde. A vacinação aconteceu entre os dias 5 de abril e 20 de maio, em mais de 200 unidades de atendimento primário. A meta era imunizar 80% do público-alvo, cerca de 1.200.000 pessoas, o que foi superado. Agora, os agentes de saúde vão a asilos e residências de idosos que não tiveram condições de receber a vacina nos locais de atendimento. O Rio registrou recorde de frio na madrugada desta terça-feira. Os termômetros marcaram mínima de 13,4 graus na Vila Militar da Zona Oeste. São 3 décimos a menos que o recorde anterior no dia 2 de maio. A causa foi uma massa de ar frio que chegou na noite de domingo à cidade. O Centro de Hidrografia da Marinha também emitiu alerta para ressacas. As ondas podem chegar a 3 metros de altura. Para quarta-feira, a previsão é de céu encoberto com chuva fraca e isolada. Segundo o Alerta Rio, o tempo só deve melhorar a partir de quinta-feira, feriado de Corpus Christi. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.